Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá! Você conhece o contrabaixo? Um instrumento com um som bastante grave, cuja sonoridade representa uma presença imponente e importante em uma composição. O contrabaixo se materializa nas versões acústica, como um instrumento muito grande, e elétrica, como a forma de uma guitarra. Depois de conhecer o contrabaixo, será impossível não notar a sua presença. Vem com a gente se encantar com o contrabaixo. Professor Cristiano, o que é um contrabaixo? O baixo é esse instrumento de 4 cordas, similar a uma guitarra. O baixo pode ter 4, 5 e atualmente até 6 ou mais cordas. Vocês vão reparar que as cordas de um contrabaixo são mais grossas e automaticamente produz um som mais grave. O contrabaixo ele tem uma afinação que é utilizada basicamente da mesma maneira que as 4 cordas mais graves de um violão ou de uma guitarra. Na maioria das bandas e dos grupos, nós vamos ver o contrabaixo inserido como instrumento de acompanhamento, geralmente preenchendo uma região mais grave nessas músicas em que ele é tocado. O contrabaixo que vocês têm aqui é o contrabaixo elétrico. Ele precisa de um cabo ligado ao amplificador para que o som seja produzido. Do contrário, o som é muito baixo. Nós vamos observar também que dentro das orquestras também existe um instrumento chamado contrabaixo. No entanto, ele é um instrumento acústico e tocado com um arco. Esses instrumentos eles são utilizados de uma maneira um pouco diferente daquilo que vem a ser tocado dentro das músicas, das bandas, dentro dos estilos que nós conhecemos até então. Quando e como surgiu o contrabaixo? O contrabaixo ele é um instrumento que, como foi falado, similar à guitarra, são 2 instrumentos elétricos. Até mais ou menos a década de 1930, todos os instrumentos, tanto a guitarra quanto o baixo, eram instrumentos acústicos. Lembrando que o termo guitarra vem do inglês guitar, que significa violão. Na década de 30, nós tínhamos um instrumento chamado contrabaixo, que era esse falado agora há pouco, que era o contrabaixo da orquestra. Era um instrumento grande, pesado, e que ao invés de ser tocado com um arco, ele era utilizado na música popular, tocado com os dedos, da forma como vocês vão ver daqui a pouco eu demonstrando no contrabaixo elétrico. A questão é que esse instrumento ele era difícil de ser transportado e pela sonoridade muito pequena não poderia ser utilizado em grandes salões ou em grandes locais. A partir da década de 30, um americano chamado Paul Tutmark criou alguns baixos elétricos parecidos com um violoncelo. Ele tentou criar um modelo que pudesse suprir essa necessidade dos instrumentistas. No entanto, o baixo elétrico ele veio a se popularizar com um outro construtor, que era um técnico em eletrônica, chamado Leo Fender, a partir da década de 50. Foi justamente esse construtor que também deu origem à guitarra elétrica, um pouco mais cedo, na década de 40, fez com que o instrumento se popularizasse e acabasse tomando então o seu lugar nas bandas e utilizado principalmente em estilos como o country, o jazz, o blues e o rock. Com a ascensão do rock and roll, vindo do blues, vai ter uma maneira de tocar bem característica e que na época foi muito utilizado pelos instrumentistas do período. Quais foram as principais técnicas de execução do instrumento que foram desenvolvidas? O contrabaixo possui algumas técnicas que vieram se desenvolvendo ao longo do tempo. Uma delas, e talvez uma das mais conhecidas, que se chama slap, foi desenvolvida por um baixista americano chamado Larry Graham.
O slap consiste numa técnica em que você, com o polegar, percute ou bate em cima da corda e com o dedo indicador ou dedo médio você puxa, criando uma sonoridade bem percussiva. Outra técnica utilizada no contrabaixo é similar àquela utilizada nos violões, que seria a técnica de dedos, em que popularmente nós conhecemos como pizzicato, que seria justamente beliscar as cordas do instrumento de forma alternada, podendo trabalhar com os dedos indicador, médio ou até mesmo o anelar. Uma outra possibilidade é utilizar uma palheta, que seria mais ou menos a mesma técnica que os guitarristas também trabalham, pensando sempre em uma técnica de palhetada alternada. Quais são os nomes de alguns artistas importantes na história e na atualidade? Dentre os instrumentistas, baixistas, podemos citar alguns nomes, como por exemplo, o próprio Larry Graham, que foi um dos que mais popularizou a técnica conhecida como slap. Temos atualmente um baixista que atua de forma solista e que tem uma banda que o acompanha, chamado Marcus Miller. Nesse contexto, vocês vão observar que o baixo ele passa a ser um instrumento protagonista, como um instrumento solo. Ao longo do tempo e das décadas, o baixo sempre foi utilizado com uma função principalmente de acompanhamento. Mas nós vamos ver que vários baixistas, vários instrumentistas acabaram elevando o nível técnico e a importância desse instrumento dentro da música. No Brasil, podemos citar o nome do baixista Arismar do Espírito Santo, um dos principais instrumentistas da atualidade. Quais são os principais estilos em que o baixo é utilizado? O baixo ele é utilizado em praticamente todos os estilos, mas nós vamos observar que dentre eles, por exemplo, o funk tem uma importância muito particular pelo fato do baixo servir como um instrumento que vai possibilitar um swing ou uma rítmica um pouco mais dançante e extremamente envolvente dentro desse estilo. Para você conferir a sonoridade do contrabaixo, assista agora a música Funk School, de Cristiano Villani e Fernando Fagundes. No próximo episódio, você vai conhecer o bandolim. Não perca!